Se você lê mangás e for um bom observador, muito provavelmente você já deve ter reparado alguma coisa de estranha nas tonalidades de cinza dos quadrinhos. Retículas é o nome da técnica que reproduz os tons de cinza a partir de um padrão específico, podendo ser pequenas bolinhas, quadrados, losangos. Se você fez o trabalho de artes da sua escolinha lá no ensino fundamental, você vai se lembrar que não existe nada genial nas retículas, pois elas basicamente pegam emprestado o princípio do pontilhismo, só que aplicado aos quadrinhos. Caso você não tenha feito seus trabalhos do ensino fundamental, pontilhismo é uma técnica de pintura saída do movimento impressionista em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam pela justa posição uma mistura óptica nos olhos do observador. E existem inúmeras aplicações das retículas nos mangás, como por exemplo nessa página do Naruto, onde o Masashi Kishimoto utiliza as retículas para definir os Zabuza em primeiro plano, destacando ele do fundo, que é majoritariamente branco. Logo no quadro em seguida, ele utiliza o mesmo recurso para destacar o Sasuke do Kakashi. Ele aplica as retículas no Sasuke e deixa o Kakashi e o fundo em branco, acentuando mais a noção de profundidade da cena. Outro exemplo de utilização das retículas na narrativa dos mangás é a manipulação de atenção através do contraste. Você pode destacar propositalmente alguém numa multidão simplesmente utilizando as retículas para dar foco nesse personagem, além de outras muitas utilizações, incluindo lembranças rápidas, como essa cena aí do Naruto se lembrando das dicas que a Sakura deu para ele, então a lembrança fica atrás na área com retículas e o Naruto presente fica aí na frente sem as retículas. Você também pode fazer o balanceamento de tons na sua página para não deixar ela tão branca com aquela aparência inacabada. Enfim, o limite da utilização das retículas é a sua criatividade. E eu sei que você deve estar pensando, mas Marcelo, isso aí que você está me falando, eu não poderia utilizar as Ashuras, não é a mesma coisa? E esse é um pensamento bem comum, porque tanto as Ashuras quanto as retículas, elas partem do mesmo princípio. Então, quando realmente usar as Ashuras e quando usar as retículas no seu desenho? Bem, a não ser que você tenha um book igual ao do Hulk, você não vai querer sombrear seu desenho todo na base das Ashuras, especialmente as áreas maiores. Imagine desenhar um cenário complexo e fazer mais de 10 camadas de Ashuras para uma folha. Não tem braço que aguente. Já as retículas você faz elas no digital, então você cobre e manipula grandes áreas em poucos cliques e de maneira rápida. Ah, Marcelo, mas eu sei que dá pra fazer retículas no tradicional também. Cara, eu te desencorajo fortemente a aprender retículas no tradicional. É complicado, envolve risco, sem contar que a maioria dos materiais você vai ter de importar, é caro. Assim, pra mim é irracional, sabe? É de um saudosismo besta que, sinceramente, na minha opinião, não vale a pena. Bem, agora eu vou tentar fazer a demonstração da aplicação das retículas aqui no digital. Então eu já tenho esse quadro aqui pronto. Ele já está finalizado, só falta a gente aplicar as retículas mesmo. E essa aplicação que eu vou fazer, ela não é o jeito mais fácil de você aplicar as retículas, também não é a melhor forma, nem a forma mais rápida. E daí você deve estar pensando, Marcelo, por que você vai me ensinar desse jeito então? É simples, porque assim você consegue aplicar ela independente do programa que você está utilizando. Então, se você está no celular ou se você está no computador, você vai conseguir aplicar exatamente desse jeito, beleza? A primeira coisa que você vai precisar são dos materiais, então você vem aqui no Google e digita Screen Tones, vai aqui em imagem para pesquisar a imagem das retículas que a gente vai utilizar. Você também pode pesquisar por Halftones, né, que são o nome das retículas em inglês. Aí aqui você tem vários materiais. Você vai precisar achar algum que tenha uma boa qualidade e um bom tamanho. Então eu vou abrindo aqui alguns pra gente dando uma olhada. Esse daqui também. Esse daqui ele não carregou. Esse daqui ele tá muito pequenininho, você tá vendo? Tipo, embora você consiga ver as bolinhas, ele tá muito pequeno. Isso é muito ruim pra gente, porque a gente não vai conseguir... A gente não pode usar a escala, né? O algoritmo de escala do Photoshop, nem qualquer outro programa, porque isso deforma as nossas bolinhas, né? Daí não fica com o efeito que a gente quer. Esse daqui eu acho que é legal, hein? Tá 2000 por 2000 tamanho. Você pega aqui, ele tem uma definição legal, a gente vai usar ela. Então vem aqui, salva. Aí você vai abrir aqui a retícula que você escolheu no seu programa e você vai pegar a área cinza dela, vai copiar e vai colar no seu desenho. Beleza, ficou gigante assim. Você vai mudar o tipo do layer da camada para multiply, certo?
E por enquanto ele vai ficar assim. Você vai criar outra camada, vai colocar embaixo da camada das retículas, você também vai deixar ela como multiply. Depois você vem na camada da retícula e cria uma máscara dela, utilizando o novo layer que você criou. Então, a máscara a retícula fica com a máscara, embaixo fica a tua nova layer. E daí você vai com o branco, com a cor branca, você já consegue pintar aqui como se você estivesse pintando com a retícula mesmo, a área que você desejar. E lembre-se que você não vai pintar de branco a camada das retículas, você vai pintar a camada que está embaixo, é que você não aplicou a máscara. E eu sigo pintando com as retículas, eu dei uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo. Eu pintei primeiro o líquido da taça para dar um destaque entre o líquido e a mão da personagem. Depois eu pintei a parte superior do braço dela, que está mais para trás, para dar uma profundidade maior no desenho. Então o que está na frente fica em branco e o que está mais escondido ali do ladinho eu apliquei as retículas. Seguindo eu também pinto o lacinho do uniforme dela. E agora eu vou precisar de mais uma camada de retícula para aplicar no fundo. Então o que eu vou fazer basicamente é replicar esse passo que a gente fez de criar as camadas da retícula. Então vocês podem ver que eu vou copiar de novo a imagem da retícula, vou criar os layers no modo multiply, eu vou criar a máscara, vou fazer tudo de novo só para ter uma camada diferenciada entre fundo e as retículas da personagem. Nessa minha nova camada de retículas eu uso o degradê com um branco para fazer o meu fundo e apago a parte da personagem para dar um destaque maior. E novamente eu vou atrás de fazer mais uma camada de retículas, porque eu achei que a cor do lacinho ficou muito clara. Eu gostaria de fazê-la um pouco mais escura, então a única forma de eu conseguir deixar a região do laço mais escura é adicionando uma nova camada de retículas com um padrão diferente das retículas que a gente já estava utilizando. Então eu volto para o Google, pesquiso um padrão de retículas diferente, escolho o que eu quero, refaço todos os passos para criar as camadas e pinto somente a região do laço ali com essa minha nova camada de retícula. E para mim só isso de retículas já é mais que o suficiente. Eu não adiciono mais para não deixar a imagem muito carregada, visto que eu já trabalhei o preto bem nesse quadro, então eu não quero quebrar o balanceamento que eu fiz anteriormente. E caso você tenha dificuldades, você aplica as retículas e fique com a impressão de que você estragou seu desenho, eu te aconselho a dar uma estudada básica em valores e contraste, porque no final das contas as retículas são representações dos tons na escala de valores. Então se você não souber manipular valores numa escala de cinza, é óbvio que você também não vai saber manipular as retículas, certo? E eu sei que é chato você ficar correndo atrás de imagens sempre que você precisar mudar o tom das suas retículas, então eu vou te ensinar rapidinho como fazer suas próprias retículas aqui no Photoshop. Vocês vão ver que é bem facinho. A primeira coisa que vocês vão precisar é de um arquivo. Eu vou criar um aqui com 2000 por 2000 a 300 dpi. E o modo dele eu vou colocar como Grayscale. Ok. Aí aqui ele vai vir. Eu vou querer preencher a cor dele. Quanto mais pro preto, mais escuro vai ficar as retículas. E quanto mais pro branco, mais clarinho. Então eu vou querer um tom de cinza assim mediano. Vou preencher aqui e agora eu venho um Image, Mode, Bitmap. O input ele é a resolução do seu arquivo e o output eu costumo colocar o dobro da resolução inicial, então o dobro de 300 a 600. O método eu vou deixar esse daqui mesmo, Halftone, ok. E a frequência é você que escolhe daí, né? Já vou explicar, mas eu vou colocar por enquanto como 30 aqui. E o shape vai ser o padrão, né? No caso o round ele vai ser as bolinhas, diamond, elipse. Você pode fazer um padrão de linhas também, quadrados, enfim. Vou deixar com umas bolinhas aqui. Ok, ele já cria aqui nossa página de retículas, tá vendo? A frequência que eu escolhi, vocês vão ver que se eu colocar menos, eu tinha colocado 30. Eu vou dar um Ctrl Z, então ele vai desfazer aqui minhas retículas, voltou para o cinza. Eu venho um Image, Mode, Bitmap de novo, ok aqui, a mesma coisa. E aqui eu vou diminuir a frequência das minhas bolinhas, então de 30 eu vou colocar 15. Vocês vão ver que vai ter mais bolinhas porque a frequência das bolinhas diminuiu. Isso daí é escolha sua. O fato de ter menos ou mais frequência não vai modificar o tom que você escolheu desse cinza aqui para retícula, certo? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. E se eu quisesse, por exemplo, fazer uma retícula um pouco mais clarinha,
Era só mudar a cor aqui, Image, Mode, Bitmap, ok. Vou colocar aqui como 50, ok. E ele vai gerar aqui nossa retícula de novo. Beleza? Bem pequenininha, porque a imagem é bem clarinha. E agora vocês já podem aqui usar, como vocês tinham usado lá aquelas retículas que a gente pegou da internet, Ctrl C aqui e fazer o mesmo esquema. Como eu disse antes, essa não é a melhor forma de você aplicar as retículas, nem a forma mais rápida, mas eu tenho certeza que independente do programa que você utiliza, você vai conseguir executar assim, porque você basicamente só vai precisar do Layer Multiply e de uma camada de corte, que basicamente todo editor de imagem consegue fazer isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho. Não esquece de deixar um like e um comentário falando o que você achou do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.